Do alto, o Alasca se revela em sua majestade selvagem. Montanhas colossais cobertas de neve eterna, florestas densas que se estendem até o horizonte e rios de águas cristalinas que serpenteiam por vales intocados. É um cenário de tirar o fôlego, onde a natureza dita as regras e a vida pulsa com uma intensidade inigualável. Mas, por trás dessa beleza estonteante, reside um dos maiores espetáculos de persistência e sacrifício do reino animal, uma jornada que desafia a própria razão e nos força a questionar os limites da força vital. Imagine o chamado inaudível da natureza, uma força ancestral que impulsiona milhões de criaturas a uma travessia épica, onde a linha entre a vida e a morte é tênue e constantemente redefinida. Essa é a história do salmão do Pacífico, uma criatura que, para muitos, é apenas um peixe, mas que para o Alasca e para o próprio ecossistema global, representa um símbolo de resiliência, um pilar fundamental da vida. Sua migração não é apenas uma viagem. É uma odisseia de sobrevivência, um rito de passagem onde cada metro percorrido é uma vitória contra as adversidades. Como é possível que um ser tão pequeno enfrente correntes impiedosas, salte cachoeiras imponentes e escape de predadores famintos, tudo por um único propósito? O que impele esses incansáveis viajantes a retornar, contra todas as probabilidades, ao exato local onde nasceram? Ao longo desta jornada, desvendaremos os segredos por trás dessa travessia mortal, mergulhando nas profundezas de um instinto tão poderoso que molda paisagens e sustenta ecossistemas inteiros. Prepare-se para uma imersão no coração selvagem do Alasca, onde a vida e a morte dançam em um balé eterno. Para entender a magnitude dessa jornada, precisamos voltar ao início, ao ciclo de vida do salmão do Pacífico. Tudo começa em rios de água doce, onde os ovos são depositados cuidadosamente em leitos de cascalho. Pequenos e vulneráveis, esses ovos eclodem em alevinos, minúsculos peixes que dependem das reservas do saco vitelino para seus primeiros dias. À medida que crescem, tornam-se juvenis, desenvolvendo as listras verticais que lhes permitem camuflar-se nos riachos. A água doce é seu berço, seu primeiro lar, o local que eles, de alguma forma, jamais esquecerão. Após um período vital nos rios, os juvenis migram para os estuários, onde seus corpos se adaptam gradualmente à água salgada. É uma transição crucial, uma metamorfose que os prepara para a vastidão do Oceano Pacífico. Lá, eles passarão a maior parte de suas vidas adultas, alimentando-se e crescendo, acumulando a energia necessária para a jornada final. O salmão é um peixe anádromo, uma característica fascinante que define sua existência. Nascem em água doce, vivem no mar e retornam à água doce para se reproduzir e, inevitavelmente, morrer. É um ciclo completo, um testemunho da interconexão entre os ambientes aquáticos. O mais surpreendente, talvez, seja sua capacidade inata de retornar ao exato riacho onde nasceram, por vezes, navegando por milhares de quilômetros. É um feito de navegação que intriga cientistas e nos deixa maravilhados. No Alasca, o foco está nas espécies de salmão do Pacífico, como o sockeye, o shun, o pink, o coho e o chinook, cada um com suas particularidades, mas todos unidos por esse instinto migratório avassalador. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O chamado ancestral é um sinal inconfundível. Após anos no oceano, os salmões adultos sentem uma mudança interna, um impulso irresistível. Sinais fisiológicos começam a surgir. Seus corpos, antes prateados e aerodinâmicos, iniciam uma transformação. A pele muda de cor, tornando-se mais escura e vibrante, muitas vezes adornada com tons de vermelho, verde ou dourado, dependendo da espécie.
Essa é a roupagem de desova, um indicativo de que a jornada final está prestes a começar. Eles acumulam vastas reservas de gordura, uma fonte de energia vital, pois, uma vez nos rios de água doce, a alimentação cessa. Durante toda a migração, o salmão viverá apenas dessa energia armazenada, esgotando-se progressivamente. O olfato apurado, capaz de detectar as mínimas variações químicas da água, aliado a uma surpreendente capacidade de perceber o campo magnético da Terra, serve como um GPS biológico, guiando-os através da imensidão oceânica até a foz de seus rios natais. No entanto, a jornada não começa sem perigos. Mesmo nas águas costeiras, predadores marinhos como focas, leões marinhos e as majestosas orcas já aguardam, transformando os primeiros estágios da migração em uma verdadeira corrida pela vida. Cada movimento é calculado, cada cardume, uma promessa de banquete para os caçadores do oceano. É o início de uma longa e perigosa travessia, onde apenas os mais fortes e sortudos chegarão ao destino final. Para entender a magnitude dessa jornada, precisamos voltar ao início, ao ciclo de vida do salmão do Pacífico. Tudo começa em rios de água doce, onde os ovos são depositados cuidadosamente em leitos de cascalho. Pequenos e vulneráveis, esses ovos eclodem em alevinos, minúsculos peixes que dependem das reservas do saco vitelino para seus primeiros dias. À medida que crescem, tornam-se juvenis, desenvolvendo as listras verticais que lhes permitem camuflar-se nos riachos. A água doce é seu berço, seu primeiro lar, o local que eles, de alguma forma, jamais esquecerão. Após um período vital nos rios, os juvenis migram para os estuários, onde seus corpos se adaptam gradualmente à água salgada. É uma transição crucial, uma metamorfose que os prepara para a vastidão do Oceano Pacífico. Lá, eles passarão a maior parte de suas vidas adultas alimentando-se e crescendo, acumulando a energia necessária para a jornada final. O salmão é um peixe anádromo, uma característica fascinante que define sua existência. Nascem em água doce, vivem no mar e retornam à água doce para se reproduzir e, inevitavelmente, morrer. É um ciclo completo, um testemunho da interconexão entre os ambientes aquáticos. O mais surpreendente, talvez, seja sua capacidade inata de retornar ao exato riacho onde nasceram, por vezes navegando por milhares de quilômetros. É um feito de navegação que intriga cientistas e nos deixa maravilhados. No Alasca, o foco está nas espécies de salmão do Pacífico, como o sockeye, o shun, o pink, o coho e o chinook, cada um com suas particularidades, mas todos unidos por esse instinto migratório avassalador. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O chamado ancestral é um sinal inconfundível. Após anos no oceano, os salmões adultos sentem uma mudança interna, um impulso irresistível. Sinais fisiológicos começam a surgir. Seus corpos, antes prateados e aerodinâmicos, iniciam uma transformação. A pele muda de cor, tornando-se mais escura e vibrante, muitas vezes adornada com tons de vermelho, verde ou dourado, dependendo da espécie. Essa é a roupagem de desova, um indicativo de que a jornada final está prestes a começar. Eles acumulam vastas reservas de gordura, uma fonte de energia vital, pois, uma vez nos rios de água doce, a alimentação cessa. Durante toda a migração, o salmão viverá apenas dessa energia armazenada, esgotando-se progressivamente. O olfato apurado, capaz de detectar as mínimas variações químicas da água, aliado a uma surpreendente capacidade de perceber o campo magnético da Terra, serve como um GPS biológico, guiando-os através da imensidão oceânica até a foz de seus rios natais. No entanto, a jornada não começa sem perigos.
Mesmo nas águas costeiras, predadores marinhos como focas, leões marinhos e as majestosas orcas já aguardam, transformando os primeiros estágios da migração em uma verdadeira corrida pela vida. Cada movimento é calculado, cada cardume, uma promessa de banquete para os caçadores do oceano. É o início de uma longa e perigosa travessia, onde apenas os mais fortes e sortudos chegarão ao destino final. A pressão dos predadores é implacável, e a seleção natural opera sem piedade, eliminando os mais fracos e lentos. Muitos salmões nunca verão a foz do rio que os espera, sucumbindo à fome ou à força dos seus perseguidores. A transição do ambiente salgado para o doce exige uma adaptação fisiológica notável. Os rins do salmão, que no oceano atuavam para expelir o excesso de sal, agora precisam se ajustar para reter os sais minerais vitais em um ambiente hipossalino. É um processo que demanda energia e tempo, e qualquer falha nessa adaptação pode ser fatal. É mais uma barreira invisível, mas tão letal quanto as garras de um urso, que o salmão do Pacífico precisa superar. Essa capacidade de osmorregulação é crucial, e a natureza equipou esses peixes com mecanismos biológicos complexos para lidar com essa mudança drástica. Ainda no oceano, antes mesmo de se aproximarem da costa, os salmões se reúnem em grandes cardumes. Essa estratégia de número serve como uma defesa coletiva, confundindo predadores e aumentando as chances de sobrevivência individual. No entanto, esses grandes agrupamentos também atraem mais atenção, transformando a migração em um espetáculo de vida e morte que atrai uma vasta gama de predadores marinhos. Golfinhos, tubarões e até mesmo aves marinhas se juntam à caçada, aproveitando a abundância temporária. É nesse ponto que a determinação do salmão do Pacífico se torna evidente. Cada milímetro percorrido é uma escolha, um compromisso inabalável com o ciclo da vida. Eles nadam contra a correnteza, contra as ondas, impulsionados por um propósito que transcende a lógica individual. Não há descanso, não há desvio. O rio ancestral os chama, e eles respondem com uma devoção que beira o milagre. A energia acumulada no oceano é seu único combustível, e eles a gastam com uma eficiência impressionante, sabendo que cada caloria é preciosa. A jornada oceânica é apenas o prelúdio para os desafios que virão. Os perigos do mar são substituídos, mas não diminuídos, pelos perigos dos rios e riachos. A mudança de cor e a alteração da forma do corpo não são meramente estéticas. São adaptações que visam prepará-los para a reprodução, mas que também os tornam mais conspícuos para os predadores terrestres e aéreos que os aguardam. A pele espessa e as mandíbulas dos machos, muitas vezes curvadas em um gancho, são características de combate, prontas para a competição pela fêmea e pelo local de desova. Cada espécie de salmão do Pacífico tem seu próprio relógio migratório, com picos em diferentes épocas do ano, garantindo que os recursos do ecossistema não sejam esgotados por uma única onda migratória massiva. O sockeye, por exemplo, é conhecido por suas migrações em massa no verão, enquanto outras espécies podem migrar na primavera ou outono. Essa diversidade temporal é mais uma prova da complexidade e da inteligência evolutiva por trás desse fenômeno natural. A natureza, em sua sabedoria, orquestrou um balé complexo para garantir a perpetuação da vida. A entrada nos rios marca um ponto de não retorno. É aqui que o salmão do Pacífico confronta uma nova série de obstáculos, talvez os mais árduos de toda a sua existência. A água doce, que um dia foi seu berço, agora se transforma em um labirinto de corredeiras violentas, cachoeiras imponentes e rochas traiçoeiras. A correnteza impiedosa tenta empurrá-los de volta para o oceano, exigindo um gasto energético colossal a cada metro conquistado. Eles nadam contra a força da natureza, uma subida constante que desafia os limites da resistência física.
No entanto, a água não é o único inimigo. Ao adentrar os rios do Alasca, o salmão se torna presa para uma nova gama de predadores, alguns dos mais icônicos da vida selvagem. Os ursos pardos e negros, famintos após o longo inverno, esperam nas margens, com suas patas ágeis e garras afiadas, prontos para um banquete. Águias pescadoras e águias carecas sobrevoam os rios, seus olhos aguçados varrendo a superfície em busca de um peixe distraído ou enfraquecido. Lobos e coiotes também se aproximam, atraídos pelo cheiro da vida e da morte que permeia o ar durante a migração. A exaustão é uma companheira constante. Cada salto para superar uma cachoeira, cada braçada contra a correnteza, drena preciosas reservas de energia. O corpo do salmão, que antes era uma máquina eficiente de natação, começa a mostrar os sinais de um esforço sobre-humano. As escamas se desgastam, a pele se esgarça, e muitos sucumbem à fadiga, tornando-se alimento para os predadores ou nutrientes para o próprio rio. É neste estágio que a resiliência do salmão do Pacífico brilha com mais intensidade. Eles saltam, por vezes, a alturas impressionantes, medindo a força da correnteza e a distância do obstáculo com uma precisão instintiva. Um salto mal calculado pode significar a morte, mas um bem-sucedido é uma vitória momentânea contra as adversidades. É um espetáculo de força e determinação, uma dança desesperada pela sobrevivência que se repete milhões de vezes. Os rios se tornam campos de batalha, onde a vida e a morte se entrelaçam em um ciclo brutal, mas essencial. Os salmões não apenas enfrentam os perigos externos, mas também a competição interna. À medida que se aproximam dos locais de desova, a densidade populacional aumenta e cada peixe luta por um espaço, por uma chance de cumprir seu propósito final. Essa competição é um lembrete de que, mesmo em meio à grandiosidade da migração, a lei da natureza é implacável. A cada dia que passa, o número de salmões diminui drasticamente. O rio se alimenta de seus corpos, e os predadores prosperam com sua abundância. É um sacrifício em massa, mas não em vão. Cada salmão que consegue superar esses desafios, que consegue avançar rio acima, carrega consigo a promessa de uma nova geração, de um futuro para sua espécie e para todo o ecossistema que depende deles. A água, antes um caminho, torna-se um corredor da morte. As corredeiras não são apenas barreiras físicas, elas são filtros naturais, permitindo que apenas os mais fortes e os mais determinados prossigam. Aqueles que não possuem a força ou a sorte para superar esses obstáculos são removidos do ciclo reprodutivo, garantindo que apenas os genes mais robustos sejam transmitidos. É uma forma cruel, mas eficaz, de seleção natural em ação. A beleza da migração reside também na sua brutalidade. Não há piedade, apenas o instinto primordial de sobrevivência e reprodução. Os salmões, com seus corpos cada vez mais marcados pela jornada, continuam a nadar, impulsionados por uma força interna que desafia a lógica humana. É um testemunho da tenacidade da vida, uma lição sobre a importância de lutar até o fim, mesmo quando as chances parecem impossíveis. Eles não param para descansar, não há tempo para isso. O relógio biológico está correndo, e o objetivo final, a desova, está cada vez mais próximo. Mas ainda assim, é um objetivo que exige um esforço final monumental. As águas cristalinas dos rios do Alasca, que parecem tão serenas, escondem uma batalha constante, um drama épico que se desenrola sob a superfície, longe dos olhos da maioria, mas essencial para a vida selvagem da região. A entrada nos rios marca um ponto de não retorno. É aqui que o salmão do Pacífico confronta uma nova série de obstáculos, talvez os mais árduos de toda a sua existência. A água doce, que um dia foi seu berço,
agora se transforma em um labirinto de corredeiras violentas, cachoeiras imponentes e rochas traiçoeiras. A correnteza impiedosa tenta empurrá-los de volta para o oceano, exigindo um gasto energético colossal a cada metro conquistado. Eles nadam contra a força da natureza, uma subida constante que desafia os limites da resistência física. No entanto, a água não é o único inimigo. Ao adentrar os rios do Alasca, o salmão se torna presa para uma nova gama de predadores, alguns dos mais icônicos da vida selvagem. Os ursos pardos e negros, famintos após o longo inverno, esperam nas margens, com suas patas ágeis e garras afiadas, prontos para um banquete. Águias pescadoras e águias carecas sobrevoam os rios, seus olhos aguçados varrendo a superfície em busca de um peixe distraído ou enfraquecido. Lobos e coiotes também se aproximam, atraídos pelo cheiro da vida e da morte que permeia o ar durante a migração. A exaustão é uma companheira constante. Cada salto para superar uma cachoeira, cada braçada contra a correnteza, drena preciosas reservas de energia. O corpo do salmão, que antes era uma máquina eficiente de natação, começa a mostrar os sinais de um esforço sobre-humano. As escamas se desgastam, a pele se esgarça, e muitos sucumbem à fadiga, tornando-se alimento para os predadores ou nutrientes para o próprio rio. É neste estágio que a resiliência do salmão do Pacífico brilha com mais intensidade. Eles saltam, por vezes, a alturas impressionantes, medindo a força da correnteza e a distância do obstáculo com uma precisão instintiva. Um salto mal calculado pode significar a morte, mas um bem-sucedido é uma vitória momentânea contra as adversidades. É um espetáculo de força e determinação, uma dança desesperada pela sobrevivência que se repete milhões de vezes. Os rios se tornam campos de batalha, onde a vida e a morte se entrelaçam em um ciclo brutal, mas essencial. Os salmões não apenas enfrentam os perigos externos, mas também a competição interna. À medida que se aproximam dos locais de desova, a densidade populacional aumenta e cada peixe luta por um espaço, por uma chance de cumprir seu propósito final. Essa competição é um lembrete de que, mesmo em meio à grandiosidade da migração, a lei da natureza é implacável. A cada dia que passa, o número de salmões diminui drasticamente. O rio se alimenta de seus corpos, e os predadores prosperam com sua abundância. É um sacrifício em massa, mas não em vão. Cada salmão que consegue superar esses desafios, que consegue avançar rio acima, carrega consigo a promessa de uma nova geração, de um futuro para sua espécie e para todo o ecossistema que depende deles. A água, antes um caminho, torna-se um corredor da morte. As corredeiras não são apenas barreiras físicas, elas são filtros naturais, permitindo que apenas os mais fortes e os mais determinados prossigam. Aqueles que não possuem a força ou a sorte para superar esses obstáculos são removidos do ciclo reprodutivo, garantindo que apenas os genes mais robustos sejam transmitidos. É uma forma cruel, mas eficaz, de seleção natural em ação. A beleza da migração reside também na sua brutalidade. Não há piedade, apenas o instinto primordial de sobrevivência e reprodução. Os salmões, com seus corpos cada vez mais marcados pela jornada, continuam a nadar, impulsionados por uma força interna que desafia a lógica humana. É um testemunho da tenacidade da vida, uma lição sobre a importância de lutar até o fim, mesmo quando as chances parecem impossíveis. Eles não param para descansar, não há tempo para isso. O relógio biológico está correndo, e o objetivo final, a desova, está cada vez mais próximo. Mas ainda assim, é um objetivo que exige um esforço final monumental. As águas cristalinas dos rios do Alasca, que parecem tão serenas, escondem uma batalha constante, um drama épico que se desenrola sob a superfície,
longe dos olhos da maioria, mas essencial para a vida selvagem da região. A gravidade da situação se intensifica a cada metro percorrido. Os rios, outrora calmos, transformam-se em verdadeiras esteiras de obstáculos, onde cada rocha submersa e cada galho caído representam um perigo iminente. O salmão do Pacífico, com sua visão adaptada para a vida oceânica, agora navega por águas turvas e traiçoeiras, confiando mais em seu olfato apurado para encontrar o caminho que o levará de volta ao seu local de nascimento. Essa capacidade olfativa é tão extraordinária que eles podem detectar as minúsculas variações químicas da água, uma assinatura única de seu rio natal. Os predadores, por sua vez, tornam-se mais ousados. Os ursos, que antes esperavam pacientemente, agora se aventuram nas águas rasas, usando suas patas para golpear os peixes ou suas mandíbulas poderosas para agarrá-los. Para eles, a migração do salmão é uma janela de oportunidade crucial para acumular as reservas de gordura necessárias para sobreviver ao inverno rigoroso. Águias, com suas garras afiadas, mergulham do céu em voos rasantes, transformando o rio em um campo de caça aéreo. A luta contra a correnteza é incessante. O salmão do Pacífico, movido por uma energia que parece inesgotável, continua a impulsionar seu corpo rio acima, saltando sobre as barreiras naturais com uma determinação que beira o desespero. Cada salto é um ato de fé, um momento de vulnerabilidade em que o peixe se expõe completamente aos predadores e à própria força da gravidade. Muitos falham, caindo de volta na correnteza, exaustos, feridos, ou simplesmente sem a força necessária para tentar novamente. A mudança de ambiente traz consigo uma série de desafios fisiológicos. O corpo do salmão, que foi otimizado para a água salgada, precisa se adaptar rapidamente à água doce. Essa transição exige um enorme gasto energético e causa um estresse considerável no organismo do peixe, enfraquecendo-o ainda mais. No entanto, o instinto de reprodução é tão poderoso que anula qualquer dor ou exaustão, empurrando-os para frente rumo ao seu destino final. A jornada fluvial é, em essência, uma corrida contra o tempo e contra o próprio corpo. O salmão do Pacífico não se alimenta durante essa fase da migração. Ele vive das reservas de gordura acumuladas no oceano. Cada braçada, cada salto, é uma queima de energia irrecuperável. É uma prova de resistência que poucos seres vivos podem igualar. Um sacrifício monumental em nome da perpetuação da espécie. E a cada curva do rio, a cada nova corredeira, a batalha se intensifica, preparando o terreno para os desafios ainda maiores que aguardam os sobreviventes. A gravidade da situação se intensifica a cada metro percorrido. Os rios, outrora calmos, transformam-se em verdadeiras esteiras de obstáculos, onde cada rocha submersa e cada galho caído representam um perigo iminente. O salmão do Pacífico, com sua visão adaptada para a vida oceânica, agora navega por águas turvas e traiçoeiras, confiando mais em seu olfato apurado para encontrar o caminho que o levará de volta ao seu local de nascimento. Essa capacidade olfativa é tão extraordinária que eles podem detectar as minúsculas variações químicas da água, uma assinatura única de seu rio natal. Os predadores, por sua vez, tornam-se mais ousados. Os ursos, que antes esperavam pacientemente, agora se aventuram nas águas rasas, usando suas patas para golpear os peixes ou suas mandíbulas poderosas para agarrá-los. Para eles, a migração do salmão é uma janela de oportunidade crucial para acumular as reservas de gordura necessárias para sobreviver ao inverno rigoroso. Águias, com suas garras afiadas, mergulham do céu em voos rasantes, transformando o rio em um campo de caça aéreo. A luta contra a correnteza é incessante. O salmão do Pacífico,
movido por uma energia que parece inesgotável, continua a impulsionar seu corpo rio acima, saltando sobre as barreiras naturais com uma determinação que beira o desespero. Cada salto é um ato de fé, um momento de vulnerabilidade em que o peixe se expõe completamente aos predadores e à própria força da gravidade. Muitos falham, caindo de volta na correnteza, exaustos, feridos, ou simplesmente sem a força necessária para tentar novamente. A mudança de ambiente traz consigo uma série de desafios fisiológicos. O corpo do salmão, que foi otimizado para a água salgada, precisa se adaptar rapidamente à água doce. Essa transição exige um enorme gasto energético e causa um estresse considerável no organismo do peixe, enfraquecendo-o ainda mais. No entanto, o instinto de reprodução é tão poderoso que anula qualquer dor ou exaustão, empurrando-os para frente rumo ao seu destino final. A jornada fluvial é, em essência, uma corrida contra o tempo e contra o próprio corpo. O salmão do Pacífico não se alimenta durante essa fase da migração. Ele vive das reservas de gordura acumuladas no oceano. Cada braçada, cada salto, é uma queima de energia irrecuperável. É uma prova de resistência que poucos seres vivos podem igualar. Um sacrifício monumental em nome da perpetuação da espécie. E a cada curva do rio, a cada nova corredeira, a batalha se intensifica, preparando o terreno para os desafios ainda maiores que aguardam os sobreviventes. À medida que os salmões avançam, a intensidade da batalha pela sobrevivência aumenta exponencialmente. Os rios do Alasca se transformam em verdadeiros corredores da morte, onde a vida é um luxo e a morte uma constante. Os ursos pardos e negros, que são os predadores mais icônicos dessa migração, estão em seu auge de atividade. Eles não caçam por esporte, mas por pura necessidade, e a fartura de salmões oferece uma oportunidade de ouro para o acúmulo de gordura que os sustentará durante o longo inverno. Suas estratégias de caça são variadas. Alguns se sentam nas margens esperando o momento certo para golpear um peixe que passa. Outros se aventuram nas águas, usando suas garras afiadas para capturar os salmões em pleno nado. É uma dança brutal e eficiente, onde a força bruta dos ursos encontra a determinação incansável dos salmões. Mas os ursos não são os únicos a se beneficiar dessa abundância. Águias carecas e águias pescadoras, com sua visão aguçada e mergulhos precisos, roubam os peixes mais fracos ou aqueles que se aventuram muito perto da superfície. Lobos e coiotes, embora menos adaptados à pesca, patrulham as margens, aproveitando-se dos corpos dos salmões que não resistiram à jornada ou dos restos deixados pelos ursos. Lontras e até mesmo outros peixes predadores, como o peixe-leopardo, participam desse banquete natural, cada um desempenhando seu papel na intrincada teia alimentar do ecossistema do Alasca. A competição não se restringe apenas à relação presa-predador. Entre os próprios salmões do Pacífico, a rivalidade é feroz. Conforme se aproximam dos locais de desova, os espaços adequados para a deposição dos ovos tornam-se escassos. Machos lutam violentamente por fêmeas e por território, exibindo suas cores vibrantes e suas mandíbulas deformadas. As fêmeas, por sua vez, precisam defender seus ninhos recém-escavados de outras fêmeas que buscam o mesmo local. Essa competição interna é vital, pois garante que apenas os salmões mais fortes, mais resilientes e mais bem-sucedidos, geneticamente, consigam perpetuar a espécie. É uma seleção natural em sua forma mais pura e implacável. A cada dia que passa, o número de salmões diminui drasticamente. O rio, que no início da migração parecia transbordar de vida, agora testemunha a queda de seus guerreiros. Os corpos dos salmões mortos, flutuando rio abaixo ou encalhados nas margens, não são um sinal de desperdício, mas sim de renovação.
Eles se tornam alimento para uma miríade de criaturas e nutrientes essenciais para a floresta ribeirinha, fechando um ciclo de vida e morte que é o coração pulsante do ecossistema do Alasca. Aqueles que resistem, que superam cada obstáculo e cada predador, carregam consigo a esperança de uma nova geração, um testemunho vivo da incrível força da natureza. A batalha é brutal, mas fundamental para a vida que pulsa nestas terras selvagens. Finalmente, após semanas de luta incansável contra a correnteza, contra os predadores e contra a própria exaustão, os salmões do Pacífico remanescentes alcançam seu destino final. Os rios se estreitam, as águas se tornam mais rasas e cristalinas, e o cheiro familiar do local de seu nascimento, gravado em sua memória olfativa desde a eclosão, se intensifica. É aqui, nas cabeceiras dos rios do Alasca, que o grande ciclo da vida se completa para esta geração de guerreiros. A chegada aos locais de desova, conhecidos como Reds, é um momento de frenesi e propósito. As fêmeas, com suas mandíbulas já deformadas e corpos exaustos, começam a escavar pequenos ninhos no leito do rio, usando suas caudas para remover cuidadosamente as pedras e cascalhos. Cada ninho é uma promessa de futuro, um berçário cuidadosamente preparado para os ovos que darão continuidade à espécie. Enquanto escavam, os machos, que já exibem cores vibrantes e um gancho pronunciado na mandíbula inferior, lutam por um lugar de destaque ao lado da fêmea, competindo ferozmente pelo direito de fertilizar seus ovos. O ritual de acasalamento é uma dança primordial de vida e morte. A fêmea libera seus ovos, de cor alaranjada e brilhante, nas covas que preparou. Quase simultaneamente, o macho libera seu esperma, fertilizando-os na água. Esse processo pode se repetir várias vezes, com a fêmea escavando múltiplos ninhos e depositando milhares de ovos ao longo de vários dias. É um esforço monumental, que consome as últimas reservas de energia de seus corpos já debilitados. A cada ovo depositado e fertilizado, a missão de vida do salmão do Pacífico se aproxima de sua conclusão, e então, o sacrifício final. Após a desova, a vida dos salmões do Pacífico chega ao seu fim. Seus corpos, que suportaram uma jornada épica de milhares de quilômetros, estão completamente esgotados. A energia que os impulsionou rio acima se esvaiu e a degradação fisiológica é irreversível. Eles morrem, não por falha, mas por um propósito biológico supremo. Seus corpos, agora sem vida, começam a ser levados pela correnteza ou se depositam no leito do rio, tornando-se uma parte intrínseca do ecossistema que ajudaram a sustentar. Este sacrifício final não é o fim, mas sim um novo começo. Os corpos dos salmões mortos são uma fonte vital de nutrientes. Eles são consumidos por uma vasta gama de criaturas, desde insetos aquáticos e pequenos peixes até mamíferos maiores como ursos, lobos e águias. Os ursos, que se alimentaram vorazmente dos salmões vivos durante a migração, agora se beneficiam dos restos mortais, garantindo que nenhuma parte desse recurso precioso seja desperdiçada. É um banquete final que sustenta a vida de toda a cadeia alimentar do Alasca. Mas a contribuição dos salmões vai muito além da alimentação direta de outros animais. À medida que seus corpos se decompõem, eles liberam nutrientes essenciais, como nitrogênio e fósforo, que fertilizam o solo das florestas ribeirinhas. Estudos científicos revelaram que árvores localizadas próximas a rios de salmão possuem anéis de crescimento mais largos e são mais robustas, graças a essa rica injeção de nutrientes marinhos. É um fato pouco conhecido, mas incrivelmente poderoso. O oceano, através do salmão, fertiliza a terra, criando uma conexão indissolúvel entre esses dois mundos aparentemente distintos. Essa transferência de nutrientes é um dos pilares que sustentam a exuberante biodiversidade do Alasca. O salmão do Pacífico, em sua jornada final,
age como um transportador biológico, levando a riqueza do oceano para o coração das florestas. Ele nutre os rios, as árvores, os animais e, por extensão, todo o ecossistema. O ciclo se fecha. Os ovos, agora seguros sob o cascalho, aguardam o momento de eclodir, protegidos pelos corpos de seus pais, que se tornaram parte da própria terra que os viu nascer. É um legado de vida, forjado na persistência e no sacrifício, que garante a continuidade da vida selvagem do Alasca por mais um ano. A desova é o ápice da jornada, a culminação de uma vida inteira dedicada a um único e grandioso propósito. O legado da migração do salmão do Pacífico transcende a beleza de sua jornada individual. É um pilar ecológico que sustenta a vida no Alasca de maneiras que, mal além de seu papel ecológico insubstituível, a migração do salmão tem um impacto profundo na economia e na cultura das comunidades nativas do Alasca. Por milênios, esses povos têm dependido do salmão como fonte primária de alimento, sustento e identidade cultural. A pesca do salmão não é apenas uma atividade econômica, é um ritual ancestral, transmitido de geração em geração, que reforça os laços comunitários e o respeito pela natureza. A abundância de salmão permitiu a prosperidade dessas culturas, moldando suas crenças, suas artes e seu modo de vida. Hoje, a pesca comercial e de subsistência do salmão continua a ser a espinha dorsal de muitas economias locais, gerando empregos e mantendo vivas as tradições. No entanto, a magnitude e a importância dessa migração épica não a tornam imune às ameaças modernas. A pesca excessiva, seja ela comercial ou ilegal, representa um risco significativo para as populações de salmão, diminuindo o número de indivíduos capazes de completar a jornada e desovar. A poluição, proveniente de diversas fontes como resíduos industriais, escoamento agrícola e derramamentos de óleo, contamina os rios e o oceano, afetando a saúde dos salmões em todas as fases de seu ciclo de vida. E talvez a mais insidiosa de todas as ameaças, as mudanças climáticas. O aquecimento global altera a temperatura da água, o regime de chuvas e a acidez dos oceanos, impactando diretamente a capacidade dos salmões de sobreviver, crescer e migrar. Degelo de glaciares altera o fluxo dos rios, tornando-os mais turbulentos ou mais rasos. E o aumento da temperatura da água pode ser letal para as ovas e os alevinos. Diante desses desafios crescentes, os esforços de conservação e a importância da sustentabilidade tornam-se mais cruciais do que nunca. Governos, organizações não governamentais, cientistas e comunidades nativas trabalham incansavelmente para proteger os habitats do salmão, regular a pesca e mitigar os impactos das mudanças climáticas. A criação de áreas marinhas protegidas, a implementação de cotas de pesca baseadas em dados científicos e o desenvolvimento de práticas de pesca sustentáveis são passos vitais para garantir que o ciclo de vida do salmão continue ininterrupto. A educação pública sobre a importância do salmão e a promoção de um consumo consciente também desempenham um papel fundamental. A história da migração do salmão do Pacífico é, em sua essência, uma poderosa reflexão sobre a resiliência da natureza e a nossa responsabilidade como guardiões deste planeta. A cada ano, esses peixes, movidos por um instinto ancestral, embarcam em uma jornada que desafia a lógica, enfrentam perigos inimagináveis e, no fim, entregam suas vidas para garantir a continuação da espécie e a vitalidade de um ecossistema inteiro. É um testemunho da força indomável da vida, da interconexão de todos os seres vivos e da beleza dos ciclos naturais. Nossa responsabilidade é clara. Devemos proteger esses ciclos, preservar esses habitats e respeitar as criaturas que os habitam. A sobrevivência do salmão do Pacífico não é apenas uma questão de biodiversidade.
É um espelho que reflete a nossa própria capacidade de viver em harmonia com o mundo natural. Que a história desses guerreiros de escamas nos inspire a agir, a proteger e a valorizar a intrincada teia da vida, para que as futuras gerações possam testemunhar e se maravilhar com a majestade da migração do salmão, um espetáculo eterno de vida, morte e renovação. É um legado de persistência que merece nossa eterna admiração e proteção.